E o Confluências está recebendo na sua programação, tem uma série de apresentações, espetáculos, mesas redondas. E entre as atrações do Confluências está a atriz Naruna Costa. Ela participou hoje de uma mesa redonda, um debate e discussões a respeito do teatro, da vida, da arte, e está aqui com a gente no Jornal do Piauí de hoje. Naruna, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson, prazer imenso. Bom, muitos são os assuntos que eu gostaria de tratar com você, mas eu queria falar primeiro sobre o Confluências do Teatro Brasileiro. Teve abertura no dia 3 de novembro, foi sucesso de participação das pessoas, né, acompanhando o primeiro espetáculo baseado na obra de Sartre, e agora vocês estendendo essa programação com muito mais do que espetáculos, também com a possibilidade de debater e de discutir. Como é que foi a experiência de hoje da Mesa Redonda? Foi maravilhoso. Hoje a gente conversou sobre teatro negro, sou da cidade de São Paulo, e o movimento lá de teatro negro é muito forte. Foi um prazer poder falar um pouco sobre essa experiência, né? Dividir com outro estado, com outra região, um pouco dessa experiência do teatro negro e as formas de sobrevivência, de entendimento, de estéticas, enfim, foi muito interessante. E é do teatro negro que você começa a construir uma carreira, uma história na arte. Como é que do teatro chega a oportunidade de trabalhar em televisão e em plataformas e no cinema? É muito interessante. Eu faço parte do Grupo Clariô de Teatro, que é um grupo de teatro negro e de teatro de periferia, né? Você idealizou também? Sim. Sou fundadora do grupo e do Espaço Clariô, que já tem 16 anos lá na periferia de Taboão da Serra. E tem uma trajetória de quase 2 décadas já de atuação, tanto no teatro quanto no audiovisual. E foi um caminho que surgiu a partir da universidade. Assim, eu fiz escola de arte dramática na USP. E a partir disso, eu acho que abri um campo maior para a minha presença, né, tanto dentro da universidade quanto em espaços como o audiovisual brasileiro. Para tratar a respeito da questão, da temática negra, de todas as discussões que envolvem o debate sobre questões raciais, preconceitos, como é que o teatro se coloca? Como é que ele dá voz e visibilidade a essas questões? O teatro já é político por sua natureza. A natureza do teatro é conversar, debater sobre a nossa sociedade, né? Eu acho que esse é um tema que está bem quente hoje na nossa sociedade, questões raciais, questões de gênero, e acho que hoje é possível ver mais de perto essas produções, mas é um caminho longo no Brasil, assim. O Teatro Negro começa há 80 anos atrás, né, com o Teatro Experimental do Negro, e o Grupo Clariô, como a Companhia Os Crespos, e o Coletivo Negro, outras inúmeras companhias de teatro negro em São Paulo e fora, e no Brasil inteiro. Acho que elas têm como inspiração essa trajetória e têm como inspiração, mais do que nunca, uma urgência em se falar dessas demandas, dessas questões que são muito caras para a população negra, né? A nossa presença enquanto seres culturais ativos, produtivos, enquanto pessoas humanizadas, e também sobre as nossas culturas e a questão que é muito grave no Brasil hoje, que é o extermínio de uma população que, em sua maioria, é negra, né? Isso é um tema bem recorrente nas produções culturais, nas produções teatrais. Inclusive, o espetáculo que você dirige, que será apresentado hoje no Confluências, trata a respeito disso. Mas antes de passar para isso, eu queria perguntar uma coisa para você, uma curiosidade. Eu sempre digo que o artista, ele bem-sucedido, não é aquele artista que ganha dinheiro, mas aquele que consegue levar, antes de tudo, a sua mensagem, a sua arte nos espaços. Existe alguma coisa, porque você começa no teatro e aí passa para aquilo que nós, que estamos de fora, imaginamos ser o artista bem-sucedido. Chega na Globo, né, faz as produções de alto padrão na televisão brasileira, como você já fez várias, o cinema. Isso acaba gerando algum tipo de cisma, no sentido de que a Naruna agora é outra pessoa, ela está numa outra plataforma, ela já não é mais daqui. Como é que você faz para tentar manter esse diálogo com o teatro e com a população que passa a ser visível a partir do teatro que você faz? Eu acho que no meu caso não existe muito essa cisma, não, porque eu sempre consegui dialogar as duas coisas. Mas ela acontece em muitos casos? Ela acontece em muitos casos, mas eu acho que hoje em dia é muito importante a representatividade. Então, quando eu ocupo algum espaço que ele é pouco ocupado
por corpos como os meus, na verdade existe muito mais celebração do que cisma. A gente tem pouquíssimas referências assim de atrizes e atores negros que têm grandes papéis, que são protagonistas, enfim, que têm uma trajetória longa no audiovisual. Então, o meu caminho, especialmente, eu acho que ele é bastante celebrado nesse sentido de ter uma representatividade. Cada espaço que eu ocupo é uma celebração, eu acho, para toda a população que me cerca, assim. Tanto os meus, né, os meus coletivos, do que eu faço parte, quanto a população negra, porque... Todos eles lá, né? Sim. Seria mais ou menos isso. Bom, mas hoje tem um espetáculo que você... O espetáculo que você dirige, que é Buraquinhos ou o Vento é Inimigo do Picumã. Esse espetáculo, ele fala sobre uma questão importante. Como, normalmente, jovens negros são alvo da suspeita da polícia. É da suspeita que surge depois a violência que vem na sequência. Como é que vocês trabalharam isso no espetáculo? O espetáculo Buraquinhos, ele foi escrito por Johnny Salaberg, que é um jovem dramaturgo de São Paulo, que faz parte do espetáculo, é um dos atores do espetáculo, e encenado por ele, Ailton Barros e Cleiton Nascimento, que são 3 atores paulistanos de periferias da cidade de São Paulo. É um espetáculo lindo, que eu acho que tem uma trajetória, apesar de trágica, né? A trajetória de uma criança que é perseguida pela polícia quando vai comprar pão no Ano Novo. Toda a saga dessa criança e desse policial branco, que enfim, que é um espelho do que acontece hoje. Eu acho que a pandemia ela trouxe muito esses casos, né? Eles vieram muito à tona, assim, da juventude negra sendo cada vez mais perseguida e exterminada pela polícia, assim. Então ele traz essa questão que é muito dolorida, só que de uma forma bastante poética e lúdica. Ele tem uma escrita que já traz essa ludicidade e a encenação também. A perseguição vira uma viagem, né? É uma grande saga, é uma saga que esse garoto faz, a saga realmente dele correndo desse policial, mas também o universo da cabeça dessa criança que transita em outros países, em outros mundos, em universos particulares. É muito bonito. Não se sabe o que é real e o que é projetado. Exatamente. Agora, você vez por outra, é apontada ou acusada pelos espectadores, pelos críticos, como sendo alguém que estimula a segregação? Existe sempre isso com relação ao teatro que fala sobre o oprimido, de maneira geral. Que é aquela ideia assim, não, nós temos que espalhar a ideia de que somos todos iguais e não de que existem essas diferenças. Como é que você lida com isso? Eu acho que esse assunto é um assunto recorrente, porque como a sociedade ela é separatista, ela é racista, ela tem as suas separações sociais, então quem conserva um lugar de privilégios vai querer sempre fazer a manutenção disso. Então, a gente sempre vai ouvir isso. Consciente ou inconscientemente? Consciente ou inconscientemente. O racismo no Brasil é estrutural. Então, essa ideia também da produção, de a gente ocupar todos esses espaços, é justamente para quebrar esse imaginário. E eu acho que coletivos negros, o teatro negro, produções que tenham, em sua maioria, corpos de pessoas pretas, elas só revelam o quanto é ausente essas presenças em espaços de poder. Então, quando existe essa discussão, eu acho boa, porque ela revela o quanto a gente não tem, o quanto foi racista o processo até aqui, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, eu não tenho questões com relação a essa dúvida, a esse pensamento, mas o fato é que racismo reverso não existe, né? O racismo no Brasil é estrutural e quem é racializado no Brasil são pessoas negras e pessoas indígenas. A pessoa branca é vista como um ser humano universal. Ao contrário disso, ele pode beirar o preconceito, ou beirar uma discussão que possa falar sobre justiça ou não justiça, mas não é racismo. Então, eu não temo. Muito bem. Agora, você está como personagem, no elenco, melhor dizendo, do filme mais badalado do Brasil hoje, que é o Marighella. Você faz parte desse elenco, filme que conta a história de Marighella, tratado por muitos como um grande criminoso, por outros tratados como um herói, tratados por terceiros como alguém que foi um personagem da história brasileira e que merece uma biografia, uma cinebiografia. Muita gente falando que é uma apologia ao terrorismo, ao terrorista. Outros dizendo que, na verdade, a crítica é um sinal do racismo. Como é que você está vendo essa discussão que antecede até a assistir o filme, até a ser o espectador desse filme?
Eu acho que o processo para a estreia do filme já revela bastante coisa a respeito dessa dúvida, né? Tipo, o que a gente entende realmente como terrorismo no Brasil, como violência no Brasil, né? Um filme que já poderia ter estreado há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, e que sofreu vários filtros, né? Que a gente entende até como censura, e que impediu essa estreia. Então, o que eu entendo é que Marighella é necessário por se tratar de uma história brasileira, de uma figura brasileira extremamente importante, que muita gente não conhecia, não sabia nem que existiu. Um homem que foi considerado o inimigo número 1 do Brasil, o inimigo número 1 de um Brasil ditatorial. O que uma figura como essa pode representar? O que conhecer sobre essa história pode significar para a gente hoje, né? Eu acho que é um debate sobre a democracia, inclusive tanto o processo do filme, né, de produção e de estreia, esse processo de estreia, e que tem muito, muito, muito a acrescentar no debate sobre o que a gente entende como sociedade e democracia hoje. É um filme que eu acho que ele estreou ontem, no Brasil inteiro, e tem uma estreia maravilhosa, linda, justamente porque ele traz um tema muito importante e uma figura muito importante que o Brasil precisa conhecer. Se eu gosto ou não gosto do Marighella, não se trata disso, se trata de conhecer uma figura histórica que fez um caminho extremamente importante num momento muito específico, porém não muito distante do que a gente vive hoje e que é importante a gente discutir hoje. Bom, você trabalhou com Wagner Moura, que dirigiu o filme. Como é que foi trabalhar com Wagner Moura, que no passado foi até apontado bastante por ter protagonizado o Capitão Nascimento, que seria a antítese desse Marighella? Foi muito bom, porque o Wagner, acima de tudo, ele é ator, né? E ele tem um trato, um lugar de trabalhar as personagens e um jeito de lidar com os atores que é muito íntimo, é muito importante, é muito visceral. E, então, a experiência com ele, tanto no cotidiano quanto das filmagens, quanto as prés, foi muito importante, muito gostosa. Por existir esse lugar, e eu acho que tanto a construção das personagens dele, como o próprio Capitão Nascimento, né, polêmico, tem um lugar de aprofundamento, de um olhar um pouco mais generoso para as personagens, que eu acho que ele ajudou a nós, atores também, a olhar para as nossas personagens com mais amplidão, mais desenvoltura, com mais complexidade. E eu acho que isso foi muito importante para que o Marighella não ficasse chapado, né? As pessoas falam muito do Marighella antes de assistir. Agora, ter um diretor branco num filme como esse, mexeu em algum momento com você? Eu acho que ele justamente por ser branco e ter um lugar de privilégio, tanto na cultura quanto, enfim, na sua vida pessoal, eu acho que é uma prestação de serviço, trazer à tona histórias pretas, né? É claro que, assim, o nosso maior desejo é que nossas histórias sejam contadas cada vez mais por nossa população, pela população preta, tanto para escrever, dirigir, atuar, é o nosso grande foco. Mas eu acho que também tem um outro lado, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E para ser antirracista tem que pôr a mão, às vezes abrir mão ou colocar a mão mesmo. Então ele trazer com a força que ele tem, a força política que o Wagner Moura tem, a força capital que ele tem, trazer à tona uma história como essa, ele poderia trazer muitos outros revolucionários. Mas ele trouxe o Marighella e isso foi muito importante. Naruna Costa, quero agradecer sua presença aqui no estúdio do Jornal do Piauí e desejar um bom espetáculo hoje à noite. Muito obrigada. 19 horas lá no Teatro 4 de Setembro, todos lá. 7 da noite no 4 de setembro. Muito obrigado, Naruna, pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda.